Olá, no vídeo de hoje irei explicar um pouquinho sobre o conversor boost. O conversor boost é um tipo de conversor CC-CC. O que isso quer dizer? Nós iremos transformar uma tensão de corrente contínua em uma outra tensão de corrente contínua também. No nosso projeto, a gente quer transformar uma tensão de 24 volts em 48 volts. E aí, a gente vai para a montagem do nosso circuito. Inicialmente, nós temos nossa fonte de 24 volts, que é a tensão inicial, certo? E o que mais teremos nesse circuito? Nós teremos, junto com essa fonte, um indutor. Posteriormente a ele, nós teremos um sistema chaveado, certo? Inicialmente, eu vou explicar a primeira etapa do funcionamento desse circuito. Então, quando essa chave está fechada, inicialmente, o que vai acontecer? A corrente que sai da fonte, certo? Aqui positivo, negativo, vai alimentar esse indutor. Qual a propriedade do indutor? O indutor, quando ele é eletricamente carregado, ele consegue carregar a eletricidade num campo magnético. Ou seja, se essa chave permanecer fechada por muito tempo, uma hora isso aqui irá se tornar o quê? Um curto-circuito. Como a gente não quer isso, a gente quer que esse circuito dê um ganho de tensão, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma chave do tipo MOSFET aqui, certo? Continuando. Então, o chaveamento vai ser feito por um MOSFET. Por que um MOSFET? Porque ele é eletricamente isolado, então não corre o risco do indutor interferir no funcionamento dele. Ele é acionado por um PWM que a gente constrói com um anodo, um ANPOP, uma fonte triangular, uma fonte de alimentação desse ANPOP, para poder gerar ganhos constantes de 0 a 1, 0 a 1, para poder fazer esse chaveamento em alta frequência, certo? Então, quando esse chaveamento ele fecha, o que acontece? O indutor é eletricamente carregado e aí a gente precisa abrir, certo? Para que ele não se torne um curto-circuito. E quando a gente abre, o que acontece? Ele tá com aquela energia ali armazenada. Então, o que acontece? A gente vai colocar uma extensão desse circuito. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui um diodo. Qual é a função do diodo? O diodo permite que uma corrente passe somente em um sentido. Então, nesse sentido aqui, o que acontece? Quando essa chave do MOSFET abre, o indutor está carregado e a tensão ela é inversamente polarizada, certo? E o que acontece? A tensão da fonte mais a tensão armazenada do indutor passa para esse sistema. Após o diodo, a gente tem o quê? A gente vai precisar de uma carga, certo? Que vai ser alimentada por essa tensão. A gente vai representar com o resistor. E o que acontece? Essa carga, quando chega aqui, ela chega de uma forma alternada. Mas como a gente quer converter uma forma DC para uma outra forma DC e não AC, a gente vai precisar usar o quê? Um capacitor. Qual a função desse capacitor? Ou seja, quando o indutor está alimentando, ou seja, a tensão inversa, a corrente passa para esse sistema aqui, certo? E alimenta a nossa carga. Quando esse chaveamento aqui fecha e volta a carregar o indutor, o que acontece? Esse diodo não permite que a corrente passe. Ou seja, o circuito aqui é aberto. E aí o que acontece? Esse sistema cairia se não teria o capacitor, mas como o capacitor ele tem capacidade de armazenar energia em um campo elétrico, ele alimenta essa carga, deixando sempre uma tensão constante aqui.